A paz do Senhor, queridos. Aqui estamos nós, nosso devocional diário, para trazer à luz a palavra das Escrituras Sagradas, que nos ajude, que nos conforte, que nos guie nesse momento de quarentena. E hoje nós vamos buscar o apóstolo São Paulo. Sim, o apóstolo São Paulo nos ensina como viver nesse confinamento, E ele nos ensina em Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 10 em diante, que diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha se lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o Senhor. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, os filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo nos ensina aqui a viver no contentamento. Sim, aprender a se contentar com aquilo que tem. E é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje. Antes, eu quero dizer para vocês que quando Paulo ensina aqui a respeito do contentamento, ele vivia numa sociedade que aprendia de outra forma, através de alguns filósofos estoicos, a respeito do contentamento. Sim, tinha gente que ensinava o contentamento. E esses filósofos, eles ensinavam a pessoa a se contentar vivendo a indiferença. Ou seja, quanto mais indiferente você for ao seu meio, mais você aprende a se contentar. Não foi isso que o apóstolo Paulo nos ensina, não. Olha só, como que esses filósofos ensinavam. Um exemplo: se você de repente quebra uma xícara ou um prato dentro de casa, e você diz, eu não me importo. Você começa a sua fase de indiferença. Daqui a pouco, de repente, você tem um cachorro, ele passa mal, morre, você diz, eu não me importo. Daqui a pouco é o seu carro, bateu, você diz, eu não me importo. Daqui a pouco alguém na sua família que fica doente, você diz, eu não me importo. Você perde o emprego, eu não me importo. Alguém falece próximo de você e você diz, eu não me importo. Sim, os filósofos ensinavam que quando a pessoa chega a um grau de indiferença grande na sua vida, ele chegava ao contentamento. Não é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele era compassivo, ele se preocupava com as pessoas, Ele pedia doações para as pessoas, e ele nos ensina o contentamento totalmente de outra forma. Ele vai nos ensinar a viver no contentamento da seguinte forma: primeiro, confiança na providência de Deus. Ele nos diz aqui no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Quando eu me alegro no Senhor, acima de qualquer circunstância da minha vida,
eu mostro o quanto eu confio nele. Confia que ele vai suprir as suas necessidades, assim como o povo de Israel lá no deserto, que passaram lá por toda aquela temporada, e em toda aquela temporada não lhe faltou pão, não lhe faltou, porque todo dia pela manhã o Senhor o mandava, não lhe faltou a água, porque quando tocava na rocha, saía água da rocha em pleno deserto. Isso mostra que o Senhor supre as nossas necessidades. Portanto, Paulo confiava na providência do Senhor. A segunda coisa que o apóstolo nos coloca é a sua satisfação com pouco. Sim, ele era satisfeito. Nós temos algumas necessidades básicas da vida. Quais são elas? Alimentação. Mas qual? Vestimenta. E mais qual? Moradia. O apóstolo Paulo aprendeu a viver satisfeito com essas necessidades básicas. Portanto, isso é importante. Muita gente quer acima dessas necessidades. Muita gente reclama, não é do básico. O básico você tem casa, você tem comida, você tem o que vestir, né? Jesus Cristo nos ensina lá nos evangelhos, lá em Mateus, no capítulo 6, olha as aves dos céus, elas não plantam, não trabalham, mas não lhe falta o alimento. Olha os lírios do campo, né? Os lírios, eles não fazem nada, mas não lhe falta a vestimenta. Portanto, as necessidades básicas, temos que aprender a viver com elas. Né? O que passa disso, meu querido, dê glória. Mas acontece que você não pode reclamar do que passou disso. Você tem que agradecer a Deus pelo básico que ele tem te dado. Outra questão que o apóstolo Paulo nos coloca para viver no contentamento é saber superar as circunstâncias. Ele passou por várias circunstâncias adversas. Por exemplo, no momento que ele escreve esse texto, Paulo estava preso, amarrado 24 horas com um soldado. E nesse momento que ele nos ensina isso. Ou seja, querido, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. E pela fé nós cremos que Deus está conosco, na tua casa, no teu lar, nesse momento de aflição mundial. Deus está ao nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo está conosco. Alegre-se no Senhor. Outra questão, outro que Paulo usa para poder aprender a se contentar, querido, é ser sustentado por Deus. Deus nos sustenta. Diz lá Isaías 40:29, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus te fará forte nesta hora. Deus vai renovar a sua alegria. Deus, ele fará com que você sinta a presença dele. E para terminarmos, o apóstolo Paulo, ele não vivia para si. Apóstolo Paulo, ele também se preocupava com os outros. Quando me preocupo com os outros, querido, eu saio de mim. E aí também eu me alegro quando o irmão tem vitória, quando o irmão está bem. Eu vejo que alguns irmãos às vezes mandam mensagem para mim e perguntam, Pastor Edson, como que o senhor está? Como que está a sua família? E eu digo, estamos bem. E o irmão coloca lá, glória a Deus. Ou seja, ele está glorificando a Deus, porque eu estou bem. Isso quer dizer o quê? Que ele não vive só para si, ele vive também para outras pessoas. Não viva só para você, viva para outras pessoas ao seu redor. Querido, combata a sua ansiedade, combata o seu pânico. Creia na palavra de Deus, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e alegre-se sempre no Senhor. Amém.